Um item interessante para nós é nós criarmos isso daqui, ó, listas. Então, vamos fazer esse programa novamente aqui, né? Então, de novo, vamos entrar aqui com uma template vazia e eu vou chamar esse cara aqui de programa lista, certo? Então tá aí o nosso programa lista. Ele vai automaticamente criar a nossa estrutura. E uma vez essa estrutura criada, nós vamos fazer o nosso programa propriamente dito. Então nada de novo, né? Sempre ele vai carregar aqui toda a estrutura padronizada. Então acaba que nós temos que sempre fazer alguns ajustes. E esses ajustes que nós vamos fazer são extremamente simples, né? Nós vamos primeiro eliminar o componente default, né? Então, ele está vindo limpo aqui. Nós vamos ter que incorporar algum código aqui. Mas, basicamente, é dessa forma que nós vamos agir, né? Então, agora ele terminou aqui, ó. Eu já vou automaticamente apagar aqui o Hello World, né? Vocês já estão acostumados com isso. E nós, a exemplo do que temos feito, vamos seguir mais ou menos as orientações que estão no material escrito que vocês receberam, né? Então agora a gente vai trabalhar aqui com list, ó. Então, ó, tem um elemento aqui chamado list view. Então eu vou colocar esse elemento dentro do nosso espaço de trabalho, né? Como ele está num layout constraint, né? Que é o empacotado, eu vou ter que fazer os ajustes, né? Vamos colocar aqui uma margem superior de 8, vamos aqui colocar uma margem lateral aqui de 16, tá? A outra margem também vamos colocar 16. E embaixo aqui vamos fazer uma margem um pouco maior aqui, né? Vamos fazer uma margem aqui de 32, tá? Então tá aqui, ó, o nosso elemento já está posicionado. O list view em si, ele vai depender de várias formas de trabalho, né? Eu vou mostrar para vocês uma das formas, né? Nós podemos fazer isso via programação, nós podemos fazer isso via view. Eu sempre recomendo que a primeira hipótese é que seja via view. Nós não vamos acessar um banco de dados, então ela pode tranquilamente ser via view. Se nós fôssemos acessar um banco de dados, e nós vamos ver isso, nós teríamos que trabalhar com uma forma diferente do view. Então lá, no exemplo de banco de dados, eu vou mostrar para vocês ela mais assim elaborada, ela mais não sofisticada, mas com mais trabalho de programação do que de view. Então, eu quero que vocês entendam que, às vezes, programar para dispositivos móveis, e também isso está virando uma regra para dispositivos desktop, mais você trabalha na view do que você trabalha, às vezes, na programação. Então, ó, só utilizando a view nós vamos fazer isso. A primeira preocupação que nós vamos ter é dar uma identificação para esse elemento aqui, né? Então, eu vou chamar isso aqui de list view, né? List view. Eu sempre mantenho colocar o nome do componente na frente para ficar fácil de identificar depois, tá? Então essa aqui para nós vai ser a list view principal, por exemplo. Eu podia ter várias páginas e ter outras list views. Ou então o list view aqui, ó, agenda, tá? Então o nome que vocês acharem mais conveniente. Bom, uma list view, elas são vários elementos. E é aí que eu vou mostrar para vocês que nós vamos criar esses elementos da forma mexendo única e exclusivamente na view. Ela vai ser uma lista fixa. Então, ó, aqui nas entradas, ela se refere aos dispositivos, né, que ele chama. Aqui, ó, deixa eu voltar de novo. Às vezes ele demora. Vamos para outra aqui. Ou aqui. Vamos aqui agora. Agora não aparece o teimoso, mas são os adaptadores. Ó, apareceu lá. Adaptador, lista adaptador, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então a gente pode fazer isso via programa ou via braço aqui, né? Como que a gente faz via braço? Então eu vou vir aqui no mais, ó, e vou criar um array resource file. E eu vou chamar esse arquivo, gente, de agenda. Vocês já vão entender por quê. Eu podia já popular ele, mas eu não vou popular. Eu vou dar um OK e vou criar um arquivo vazio. Aí você vai dar um OK e ele entra nesse arquivo aqui, ó, tá? E vocês já viram esses arquivos. Ele vai aparecer aqui, ó.
o arquivo agenda vai estar dentro aqui de Velos, ó. Ó, a agenda está aqui, ó, tá? Bom, nós já tínhamos o string, certo? E lá no string vocês já estão acostumados, ó. Então, programa, lista e tudo mais. Agora, o que eu quero fazer? Dentro do agenda, eu quero colocar um outro recurso, gente. É um recurso que vai ser um array de strings. Ou seja, uma lista de strings, que é isso que eu quero mostrar lá. Aqui, ó, eu posso mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui nós temos... eu vou voltar aqui no guide só, quer ver? Então, anotem esse endereço aí, né? Que é o guia do desenvolvedor. Então, lá no guia do desenvolvedor, ele já está em português para gente, ele vai mostrar uma série de coisas. Então, introdução, as atividades, determinação, enfim. É uma boa fonte de recursos aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui agora nessa nossa dúvida. Poxa, eu quero trabalhar com string. Então, eu escrevo string aqui, ó. Aí ele sugere, ó. Strings, eu vou pegar a primeira aqui, ó. Aí ele entra aqui num submenu, normalmente o primeiro que aparece é aquele que tem a maior relevância, e aqui é o string, ó. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, ele está trabalhando com string no nível Java. Então, aquela regra que eu falei para vocês ali não foi muito legal. Então, nós vamos mudar aqui, ó, não vamos procurar string, porque string é um tipo do Java. Vamos procurar strings, ó. Ó, daí aqui tem até strings lá no XML, que é exatamente o que a gente quer. Então, às vezes, você tem que refinar a pesquisa. Aí, agora melhorou, ó, string como recurso. Então, vamos lá. Opa, recurso string, ó, string, matriz string, string de quantidade, plurais, enfim. Ó. Aqui você já conhece, ó, resource, string, name e o texto que se coloca lá dentro. E quando a gente continua aqui, ó, nós vamos ver uma série de detalhamentos aqui de como que utiliza. E aqui aparece o que me interessa, ó. Esse cara aqui, ó, o string array, tá? Então ele fala aqui o que é um string array. E aqui, ó, quando vocês viram que eu cliquei no string array aqui, ó, ele desceu aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Então, ó, como eu sou um cara bem rápido no gatilho, eu vou copiar isso aqui, ó, tá? Vou copiar esse elemento, legal esse rápido no gatilho, né? E vou colocar no nosso programa lista, ó. Então aqui, ó, eu vou dar um Ctrl V. Ele copiou inteiro, né? Então vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos selecionar tudo aqui, ó, e dar um Ctrl V, pronto, ó. Olha, planetas, então eu vou chamar esse cara aqui, ó, eu vou mudar agora, né, já que nós estamos trabalhando, eu vou chamar de planetas, ó. Claro que tá faltando planetas aí, mas na boa, né, então planetas, né, opa, tá aqui, ó, então os nossos planetas estão aqui. Esse cara aqui eu não vou mais chamar de agenda, então eu vou aqui no refactor, lembra? Estão lembrados do refactor? Eu vou dar um rename nele e vou chamar ele de planetas. Aí você pode perguntar, pô, professor, eu podia colocar esse cara aqui dentro do arquivo string? Podia. Mas a nossa proposta é criar um arquivo à parte, só para vocês entenderem que isso também é possível. Então agora aqui eu tenho o arquivo planetas. Ó. Quer ver que legal? Quando vocês vierem aqui nas entradas, né, os entries, e selecionarem agora planetas, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Mercury, Venus, Earth. Pô, ficou ridículo, né? É fácil, por isso que eu criei um arquivo. Pô, aqui é Mercúrio, né, cara? Vamos arrumar esse nome aqui, né? Mercúrio. Mercúrio. Nem sei se tem acento, mas deve ter. Vênus. Vênus acho que tem acento no I, né? Então vamos só ajeitar aqui. Vênus, Terra, né? Marte. Tá, perceberam aqui como é interessante? E aqui agora vocês vão completar. Então, por exemplo, um item, eu vou colocar aqui aquele que aparece por primeiro, sei lá qual que é. Ah, sei lá, Plutão. Eu acho que tem esse planeta. Eu não lembro mais. Tô ficando mais velho. Pronto, ó. Quando eu atualizei aqui em planetas, por isso que eu tô falando que nós estamos trabalhando com view, automaticamente aqui, ó, já vai aparecer os elementos ajustados aqui. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos executar o nosso programa agora, né? Então, na execução do programa, o que vai acontecer? Vai aparecer uma lista de elementos, né? Claro que a lista por si só, ela é uma lista simplista, né? Então, nós vamos dar um novo up nessa lista só para aproveitar, né? Esses conteúdos para vocês verem como que vocês fazem mais... usam mais dispositivos. Vocês devem estar percebendo que cada programa que eu estou fazendo, eu coloco um plus ali para vocês irem
observando. Né? Veja que ele ficou encavalado aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque há um erro aqui no nosso layout, tá vendo? Ele mesmo avisou, tá pontilhado aqui, ó. Por quê? Porque ele tá como fixo aqui, ó. Ou ele fica como a molinha, ou ele fica desse jeito. Só que se ele ficar desse jeito, ele vai centralizar aqui pelo número de elementos que eu tenho. Então eu prefiro particularmente que ele fique assim, ó, respeitando aquela margem. E eu vou aproveitar essa margem e vou colocar uma margem maior aqui, vou colocar uma margem aí de 64, por exemplo, tá? Mas é puramente visual isso daí, vocês vão se adaptando e vocês vão como funciona. Eu sempre vou falar para vocês usarem o constraint, tá? Apesar de terem outros ali. Quando precisar, eu mostro para vocês. Por exemplo, a gente vai ver um uso do linear, né? Mas a maioria, porque daí ele vai se ajustar nos dispositivos, né? Tá vendo? Agora eu desci aqui, então vocês podem diminuir, aumentar, vocês fazem o que vocês quiserem. Aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu posso girar aqui o meu celular, ó, e daí vocês vão entender melhor esse lance aqui, ó. No nosso caso, ó, tá vendo? Ele já fica todo ajustado aqui para a forma do nosso celular, né? Vou virar de novo aqui. Agora ele ficou de ponta cabeça, né? Mas ele também vai se ajustar. Às vezes ele demora um pouquinho em função do processamento da máquina. Né? Eu vou dar mais um giro aqui, ó. Ó, tá vendo que ele já se ajustou? E vou dar o último giro aqui. Eu podia ter voltado uma vez só, mas eu fiz questão de mostrar para vocês, tá vendo? Então, ó, é muito importante trabalhar com esses elementos aqui que ele vai fazer automaticamente o ajuste. Eu não sei vocês, né, mas eu gostaria de apertar aqui agora e acontecer alguma coisa. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vimos até agora, né, por exemplo aqui, ó, e eu não tenho certeza que se eu consigo, mas eu posso ver aqui o lance de aparência. Ó, ele não tem o aparência. Então, as letras, por enquanto, elas vão ficar menores. Daí que vocês vão entender que, às vezes, é melhor nós utilizarmos isso controlado pela gente mesmo, né? Sem necessariamente usar um prévio. Porque daí ele vai trabalhar sempre em cima do que prevê o tema, né? E, às vezes, isso daí pode criar algumas dificuldades. Claro que isso é passível de modificação aqui. Depois vocês podem fazer uns testes, né? De mudar tamanho, mudar a cor, né? Mas por enquanto eu vou trabalhar nele desse jeito aqui, ó. Aqui tem os estilos que a gente pode trabalhar aqui, ó. Então eu posso mudar. Às vezes isso nem aparece. Isso aqui é um compact, ó. Daí ele dá uma piscadinha lá. Deixa eu ver aqui. Drop down. São outros tipos, né? Nós estamos trabalhando com a list view comum mesmo. Então e aqui eu tenho outros tipos que eu posso usar, eles vão mudando aqui. Mas eu não vou mexer nisso agora para não confundir. Né? Então vejam, o que eu quero fazer agora? Eu quero clicar aqui. Ó. No botão a gente utilizava o on-click, certo? Então nós tínhamos aqui o clique, né? Clique aqui, ó. E ela também tem o on-click. O problema nosso é que quando você utiliza esse recurso, ele quer aquele padrão que eu mostrei para vocês anteriormente, que é público, void, nome, view e view. Mas aqui não basta eu receber a view. Eu tenho que saber que posição tá para eu tomar algumas medidas. Então a gente vai vir aqui agora e vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar a exemplo que nós já fizemos no passado. Eu já até vou marcar aqui, ó, Ctrl C, um list view aqui, certo? Então nós vamos vir aqui no main activity e vamos criar aqui um list view, tá? Então cria um list view. O nome vai ser aquele lá e ele vai ser igual ao find by ID, né, do r.id, o nome do recurso, que está ali o list ID. Então, quando eu faço isso aqui, gente, eu tenho ele já funcional. Eu tenho aqui um código, que eu vou dar uma colada aqui, só para vocês verem. Ó. Eu vou colocar esse procedimento inteiro aqui, ó, uma vez só. Depois a gente conversa passo a passo para vocês entenderem. Ó, então aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, eu vou pegar esse list view agenda e vou colocar aqui, tá? Ó, então eu vou fazer de forma programática, né? Ou seja, eu vou fazer no programa esse vínculo com o clicar em cima de cada um dos elementos. Então, por isso que eu pego, crio a instância aqui do list view que eu estou utilizando.
E digo assim, ó, sete um click listener. Vou setar qual vai ser o escutador, o observador, né, para quando ele detectar o clique, né, no nosso sistema. Aqui ele vai precisar do adapter view, que quando eu coloco elementos ele entra nesse lance que ele chama de adaptador, é só dar um enter aqui, né. Daí ele vai dar uns erros aqui, porque os nomes aqui estão diferentes, ó. Então aqui vai ser lista desse jeito, ó. Aqui eu vou declarar também aqui o alt enter, ele já vai pegar, e daí ele vai arrumando os erros, tá vendo? Porém, aqui ele está dando um erro, ó. Variável lista agência é acessada de uma classe interna. Então eu não posso alterar o valor dela. Aí ele sugere, ó, faça ela ficar final. Ó, quer ver? Ó, faça ela ficar final. É só você clicar aqui, ele já vai lá em cima e já arruma. Ó. Final significa o quê? Ela é uma constante, ela não pode receber mudanças de valores, certo? Eu não posso mudar o valor dela ao longo do programa, porque daí ele se perde aqui dentro. E aqui a gente vai usar um alerta diálogo, tá? O alerta diálogo, ele vai mostrar uma mensagem pra gente e nós vamos clicar. Então tá aqui o alerta diálogo, eu importo a classe, né? Aí aqui, ó, ele vai pegar como contexto, né? O que é contexto? É a tela que eu estou utilizando basicamente, e os recursos serão aplicados naquele contexto, ou seja, naquela tela. Eu vou falar disso aí para vocês no futuro, porque quando nós formos trabalhar com múltiplas telas, a gente trabalha com o conceito de fragmentos. E daí os fragmentos, eles têm seu contexto. Mesmo estando em uma única tela, eles têm essa diferenciação. Então, é automático aqui, ó. Então, ó, agora aqui eu vou trocar para planeta, né? O planeta, eu até vou fazer bacana assim, né? É planeta, né? Fica bom. Planeta selecionado. Vocês já viram ele funcionando. Daí, se vocês quiserem, vocês fazem alguma modificação. Então, o título do diálogo é planeta selecionado. A mensagem é o objeto, então aqui eu não falei, ó. Então, no List View Agenda, eu vou pegar do adaptador na posição. Entenderam por que eu não pude fazer daquele jeito public, main, porque ele precisava de um parâmetro. E para eu retornar a posição de uma list view, eu preciso saber em que posição ele está. Porque a posição que ele está vai criar para a gente a condição de buscar o objeto. Aqui, ó, a gente chama de objeto mesmo, porque eu não sei que tipo é. Então, o Java tem um tipo genérico chamado objeto. E ele simplesmente aloca um ponteiro. E esse ponteiro que ele aloca permite que a gente busque as informações. No caso é uma string, porque nós estávamos trabalhando com string. Então, ó, depois que eu determino qual é o objeto, e se esse objeto aqui é diferente de null, ó, então se vocês quiserem, para ficar mais bacana aqui, a gente pode chamar esse cara aqui de objeto. Ó, objeto da lista, né? Opa, não, né? Objeto aqui. Então eu posso pegar esse objeto, ó. Se esse objeto for diferente de null, ou seja, eu não cliquei em cima de uma lista vazia, eu posso clicar em cima de uma lista vazia, né? Se ele for diferente de null, significa que ele tem conteúdo. Então, daí o que eu faço? Eu crio um diálogo aqui, que a gente chama de alerta diálogo, né? Chamei ele aqui, vinculei ele a esse contexto, que é aquela tela, dei o título para ele, dei a mensagem, aqui é objeto para string, né? Então, aquele ponteiro de memória, que é o objeto contextualizou, eu pego a string que está lá. Pode ser uma besteira, às vezes é o próprio endereço da memória, mas nesse caso aqui tem uma string lá, porque a gente sabe. E depois eu crio um botão aqui de sair para ele mostrar. E daí eu mando ele mostrar o diálogo, enquanto eu não clicar sair, ele vai ficar mostrando o diálogo para a gente, né? Então aqui o que vai acontecer agora quando eu executar o sistema aqui, ó? Ele vai ficar igual a essa tela aqui, normal, né? Ele me avisa que finalizou aqui, né? Então eu volto aqui pro nosso smartphone, né? E o que aconteceu aí, ó? Agora ele aparece a mesma coisa, mas se eu clicar em cima, ó, planeta selecionado, Mercúrio, sair. Planeta selecionado, Plutão, sair. Planeta selecionado, Terra. Entenderam que é bem divertido de criar esse lance das list views? Por quê? Porque nós vamos ter um exemplo, só que eu não vou implementar, daí vocês fazem isso numa, vamos dizer assim, curiosidade, ou porque às vezes a gente mostra aqui, às vezes você tem outras coisas para fazer.
acaba não utilizando isso, mas nós vamos mostrar para vocês uma lista baseada num arquivo que está no banco de dados. Então é nessa hora que quando eu clicar em cima aqui, ó, eu posso dizer, ó, vou alterar, vou deletar. Então eu podia chegar aqui, ó, confirma a exclusão desse registro? Sim ou não, tá? Eu não vou mostrar isso nem aqui nem lá, mas só para vocês saberem uma aplicabilidade desse tipo de componente, né? Que no caso aqui, né? O nosso sistema permite, ó. Só pra gente terminar aqui, ó, ficar mais bacana, que eu achei meio chinfrinzinho lá, eu vou colocar aqui um text view, ó. Esse text view eu vou forçar para que ele fique antes aqui, ó, tá? Então, ele vai ficar lá em cima. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que vir aqui no lista e eu vou quebrar o primeiro elo aqui, ó, tá? Então é só vir aqui e clicar no X. Esse lista aqui, ó, agora eu vou colocar ele. Então eu vou colocar ele aqui, por exemplo, com 8, né? Aqui eu vou colocar ele, pode deixar com 0 mesmo, sem estresse. Aqui eu não vou colocar nada, porque nós já vamos fazer um vínculo. E aqui eu vou colocar 0 também, ó. E agora, esse cara aqui, ó, esse, eu vou vincular aqui, ó. E daí aqui, para ficar bacana, eu vou colocar aqui que ele tem uns 16 aqui de espaço, né? Aqui no Text View, se vocês quiserem, vocês vêm aqui agora, e nós vamos colocar no Text View a margem, vamos deixar 8, depois a gente vê se fica legal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o texto aqui vai ser relação ou lista, lista de planetas, tá? E aqui, ó, eu vou colocar aqui algumas coisas aqui do tipo esse texto especificamente, ó, text appearance, eu vou colocar ele como large, tá? Daí ele vai ficar um pouquinho maior, tá? Então agora, ele só tá me dando esse sinal aqui porque eu coloquei lista de planetas. Então se vocês quiserem, vocês vêm aqui, dão um fix, ó, e vão criar lá, né? Lista de planetas ficou legal. Ou então lista planetas aqui, né? Aí vocês aqui vão optar o programa de vocês. Então dá um OK aqui. Agora ele aparece aqui. E quando vocês executarem, né? Ele vai aparecer aquela mensagem em cima ali, né? Indicando pra gente, né? O que significa, né? Mas é só para vocês irem treinando. Então, ó, programa lista de planetas. Ó. Percebam que ficou mais bacana. Aqui, então, selecionou Mercúrio, sair, selecionou Marte, sair. E tá aí, ó. Mais um componente, né, do Android. E esse componente está permitindo que a gente crie listas, né, e reconheça os elementos de lista. Vocês viram que em termos de programa foi bem simples, né? Eu basicamente criei aqui um listener. E esse listener vale para todos os elementos que são clicáveis, entenderam? Então, se você tiver um outro dispositivo lá, você vai vir aqui e vai criar esse listener aqui. O que vai mudar é o jeito dele em função do seu proprietário, né? Então, precisa que eu busque, né, o adaptador, para que no adaptador eu ache a posição. Outros não necessariamente. O mais fácil sempre vai ser você usar aquele direto lá, o public, void, view, que daí você vincula ele com a view. Mas nem sempre é possível, e aqui está um exemplo. Então, gente, tá aí, ó, mais uma etapa vencida, né? Estamos utilizando aqui um exemplo de uso do list view.